Olá, olá a todos e todas que estão chegando aqui na TV 247 para mais uma live aqui, uma conversa sobre cultura. Hoje para falar de teatro e para falar de Shakespeare. Vocês sabem que eu adoro, não é? Então estou juntando aí duas coisas muito, muito legais. A conversa vai ser excelente, vocês vão conhecer um espetáculo muito, muito bom. Então, já chega aqui dando o seu like, já compartilhando essa conversa excelente sobre cultura para o maior número de pessoas, para que a gente possa trazer mais gente aqui para esse nosso cantinho cultural aqui na TV 247. Lembrando que hoje à tarde vocês já devem ter visto Revolução Molecular. Se você não viu, sugiro que você assista. Foi uma entrevista excelente com o professor Lejane Miran, falando sobre toda a questão da Palestina de uma maneira muito, muito profunda. Então, sigam lá, assistam Revolução Molecular. E quem não viu o tríptico, ontem teve tríptico e tríptico especial, inclusive porque foi meu aniversário. Então a gente fez uma brincadeira lá, então assistam e nos ajudem aí a compartilhar. E hoje eu estou aqui com dois convidados, já vou trazê-los aqui, bem pertinho de nós. Kenan Bernardes e Joaci Pereira Furtado. Kenan é idealizador, ator desse projeto, o Joaci é dramaturgo. Vocês vão contar tudo para a gente dessa peça muito legal, Otelo, o Outro, não é isso? Exatamente. Então vai, Kenan, conta para a gente como surgiu essa ideia de falar de Otelo e que ponto de vista vocês estão trabalhando aí, que eu achei muito legal. As fotos estão lindas, gente. Vocês vão adorar. Obrigado. Primeiramente, obrigado, viu, Valéria, pelo convite. Prazerzão estar aqui com você. Feliz aniversário atrasado. Espero que tenha sido um dia lindo. Com certeza, muito bom. Bom, eu vou falar um pouco, Joaci também vai compartilhar sobre o processo, mas o que eu posso dizer sobre a ideia desse espetáculo, ela começou a nascer ali em meados de 2019. Esse espetáculo é um desdobramento de um outro projeto que eu também estava como idealizador e como ator, uma releitura da Medéia, do Eurípides. Nasceu um monólogo chamado Medéia Mina Gege. Então, depois da gente ter estreado esse espetáculo lá em 2018, eu estava pensando quais seriam os desdobramentos a partir daquele projeto, e também estava lendo Frantz Fanon, o Pele Negra, Máscaras Brancas, que é um livro muito importante e bastante conhecido assim, né, com relação aos pensamentos étnico-raciais. E foi lendo Fanon e pensando sobre o que seria um próximo passo, um próximo projeto, é que Shakespeare, Otelo mais especificamente, começou a se desenhar como uma possibilidade. Acho que vale dizer que o que a gente está fazendo com o Otelo do Shakespeare é uma releitura, né? A gente não está montando o Shakespeare, o texto tal como ele é, no original, é uma releitura, e é uma releitura que tem o Fanon como um intermediário, como uma lente, né? Através da qual a gente está olhando para a obra do Shakespeare. Acho que a gente pode começar falando um pouco por aí. Maravilha, maravilha. Então, Joaci, você conta pra gente, você fez a parte da dramaturgia do texto, né? Porque a peça é uma das peças mais longas, né? E mais complexas do Shakespeare, né? Com uma série de questões aí dos diversos personagens. E já teve todo tipo de adaptação, né? Dessa peça. Tem até uma adaptação muito legal indiana em filme, se chama Onkara, que é muito 10, assim, é maravilhoso. Teve o Otelo da Mangueira, que adaptada do Gustavo Gasparani, né? Ele adaptou no Morro Carioca, né? Essa versão também está disponível, dá para assistir, enfim. Como é que foi essa adaptação e os caminhos aí que vocês seguiram?
também quero agradecer o convite, Valéria, para poder falar aqui para você e sua audiência. E essas referências que você traz das adaptações do Otelo mostram que essa peça mexe com a gente, né? Tem alguma coisa nela ali que mexe, nos vários países, né? E acho que num país como o Brasil, particularmente, com as contradições que tem, essa releitura do Otelo, ela se justifica, né? Ela se explica. Para quem não conhece a peça, o Otelo é um mouro que está a serviço da República de Veneza, lá no século XIV, né? 14 para 15. E é muito curioso, porque essa temática, né, de um estrangeiro, com as características que tem a serviço de uma república como a de Veneza, que é uma república situada na Europa Ocidental, ela pode servir como metáfora para a gente entender o lugar do negro na sociedade brasileira. E esse foi o mote que a gente glosou nesse texto. Que foi, eu não sou o único autor, né? Mas nós glosamos esse mote do deslocamento, né, desse homem que está a serviço da elite branca. No caso do Otelo, ele é um general, assim como na nossa releitura ele também é, né? Só que ele vai, um processo bastante doloroso, ele vai se dando conta das contradições que o perpassam, né? E aí a gente pode falar depois dessas contradições, mas basicamente é isso, né? É uma tragédia da contradição, né? Não, e tem essa questão, né, do Iago, né, que é um dos vilões mais terríveis aí da dramaturgia shakespeariana, né? Iago, Ricardo III, a gente também pode fazer uma comparação, né? Mas que tem uma série de questões, né, de inveja, e quer destruir esse homem, né? Esse Otelo. E o Otelo cai nessa questão do ciúme, né? Eu acho que assim, o ponto central, talvez você pudesse falar um pouco mais, que não é essa questão do lugar do Otelo, né? Ele é um estrangeiro numa corte veneziana que tem. Ele é muito respeitado, ele é um general, ele está ali no campo de batalha, ele chega num lugar onde ele é a exceção. E a Desdémona, que é essa moça de elite branca que se apaixona por esse homem completamente. Então, ele está num lugar de exceção, não é? Então, e esse lugar de exceção, que eu acho que vocês colocaram, acho que essa ideia da diáspora também, então eu queria que você falasse um pouco de como é que é essa visão desse homem negro dentro dessa estrutura que não o inclui normalmente, né? E como é que as abordagens que vocês vão trazendo aí no espetáculo, porque o espetáculo de vocês é feito por 3 atores homens, né? Eu não sei se vocês revezam, se vocês trazem cenas de Shakespeare, ou se vocês fazem uma releitura completamente diferente. Eu ainda não vi, mas ouvi a peça. E aí queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Ah, maravilha, maravilha. Então, eu estava ali atrás falando sobre o Fanon, né? Eu acho que falar um pouquinho sobre o Fanon pode ajudar a gente a compreender qual é o nosso ponto de partida, né? O viés que a gente escolheu olhar essa obra, né? O Fanon, ele é um psiquiatra da Martinica e ele escreve esse, entre outros livros, né? O Pele Negra, Máscaras Brancas, onde ele vai analisar a experiência de homens pretos que saem da Martinica e vão viver na França. E nesse contexto de estrangeiros, ele observa um processo de estrangeirização de si mesmos. Essas pessoas, elas começam numa tentativa de sobreviver naquela sociedade, aculturar-se, né, e ir progressivamente desconectando-se das suas origens, da sua história, da sua ancestralidade, da sua cultura, tornando-se estranhos a si mesmos, não só estranhos para aqueles que no caso da França ali, que era a metrópole, né, a colonizadora da Martinica, mas estranhos a si mesmo.
Aí, acho que a partir dessa perspectiva, pensando essa experiência de pessoas que estão deslocadas inicialmente da sua geografia original e esse deslocamento geográfico também começa a gerar um deslocamento, né, existencial, não foi muito difícil estabelecer paralelos com a realidade das pessoas pretas que vivem aqui no Brasil, que também chegaram aqui em um momento da nossa história como estrangeiros, e que no decorrer da nossa história, o processo de colonização também nos fez desconectar de alguma forma da nossa ancestralidade, da nossa história, da nossa cultura, até como uma estratégia para que a gente pudesse continuar sobrevivendo, vivendo nessa sociedade que não aceitava as pessoas pretas tal qual elas chegaram aqui, né? Com a sua religião, com os seus nomes, com as suas tradições, com os seus costumes. Então, acho que esse paralelo da gente pensar assim, né? O lá e o cá. E o Otelo, como você bem disse, o Otelo também é esse estrangeiro, né? Ele não é um cidadão de Veneza, né? Ele está ali como um outro em relação àquela sociedade. Então a gente na peça, na nossa releitura, a gente traz alguns personagens da peça original do Shakespeare, mas dentro de um outro contexto, né? Dentro de uma outra realidade. A gente não As cenas que a gente revê na peça é como se o Otelo ele pudesse voltar no tempo e fazer uma espécie de acerto de contas com aquilo que acontece ali na narrativa que é elaborada pelo Shakespeare. Então ele encontra-se sim com o Brabâncio e eles têm uma longa cena discutindo uma série de questões que de alguma forma, a meu ver, elas estão apontadas no Shakespeare, mas elas não poderiam ser elaboradas da forma como a gente elaborou agora, por conta do próprio contexto, né? A peça do Shakespeare é escrita no século XVII, então uma série de questões não estavam postas naquele momento. E sim, a peça é feita por 3 atores, somos 3 Otelos. Funcionando como uma espécie de... A gente tem um Otelo e outros 2 Otelos que funcionam como uma espécie de alter ego, de 2 consciências que vão falar um pouco sobre esse Otelo cindido, né? Esse Otelo dividido, esse Otelo que, por conta do processo da colonização, ele já não é mais uno, né? Mas ele é múltiplo. E esses muitos Otelos vão aí deflagrar as contradições do que veio a se constituir essa ideia do que a gente chama de o homem negro, né? Que é uma ideia, é um conceito, é uma ideia que ele vem de fora para dentro, né? Ele vem de fora do olhar do colonizador sobre as culturas africanas, que olha assim, vocês são negros, né? Que até então eram só uma série de povos, de culturas, de etnias com os seus costumes e tudo mais, mas a partir do encontro com a Europa passa a ser o negro, né? Que é uma identificação pela negação, né? O negro é tudo aquilo que não é branco, né? Ou o mouro, né? Tudo aquilo que não é branco, tudo aquilo que não é o europeu. Então ele é o não alguma coisa, ele é o não nós, ele é o outro. É um pouco por aí que a gente vai. E no nosso espetáculo, acho que tinha a vontade, esse desejo desde o início, né, de pensar o que é essa experiência de ser preto nesse país. Embora a gente que nasce preto, eu costumo dizer que aquela frase da Simone de Beauvoir que fala assim, não se nasce mulher, mas torna-se mulher pelo processo de compreensão e da cultura que vai dizendo o que é ser mulher, me parece que com o ser negro acontece algo muito semelhante. Embora a gente nasça, obviamente, negro, né, por conta do tom da pele, da melanina, a gente torna-se negro na medida em que a gente vai compreendendo o que isso significa, dado o contexto em que a gente está, né? Quais são todos os signos, todos os códigos sociais que estão embutidos nessa ideia, nessa experiência de ser negro.
Muito legal que você traz, né? Porque realmente as pessoas carregam uma série de conceitos que são colocados mesmo de fora para dentro, né? Vou só tomar liberdade de dar um depoimento pessoal. O meu pai era um homem negro, ele já faleceu, mas ele viveu também em lugares de exceção. Ele ganhou uma bolsa, estudou um ano nos Estados Unidos, depois voltou, trabalhou em lugares onde onde não tinham outros negros, né? E uma vez ele disse para minha mãe, no final da vida, ele falou para ela: eu sou um homem negro. Quer dizer, ele mesmo tinha perdido a noção de quem ele era. Entende? Da onde ele... Do significado, né? Da vida, da história de vida e tal. Então, assim, isso é muito complicado, porque a gente tem todo um apagamento que se constituiu ao longo da história, né? Desde dos próprios documentos, né? Não foi... Lembra agora quem foi que queimou os documentos aí da escravidão para não ter... Rui Barbosa, é isso? Não lembro exatamente, que queimou, que houve essa ordem de queima dos documentos, para que não houvesse pedido de reparação financeira, quer dizer, uma série de questões. Então, esse apagamento ele é histórico, e essa vivência desse sujeito que é negro e que sofre a ação de ser negro, né, dentro de uma sociedade que o vê de uma maneira, como você está falando, estrangeira, né? É muito forte, principalmente aqui no Brasil. E acho que as adaptações todas que foram feitas ao longo do tempo, e muitas aqui no Brasil, eu acho que elas carregam essa necessidade de se falar desse homem, né? E que, como o Shakespeare coloca, lá a gente tem essa questão da trama, da inveja e da maldade do Iago, né? Mas isso é um ponto de vista, né? A obra ela permite vários pontos de vista, né? E Joaci, queria então que você falasse um pouco aí. Você também tem muita coisa. Acabei de ver que eu tenho um livro seu aqui, as cartas chilenas, que eu estudei. Que eu também, você é professor formado na Universidade de São Paulo, né? Professor da Universidade de São Paulo, eu também fiz letras lá e fiz a escola de arte dramática lá também. Então, minha formação é lá também. Diga lá. Na verdade, eu fiz o mestrado e o doutorado em História lá na USP, né? Onde então eu estudei as cartas chilenas. O que, aliás, me ajudou a entender um pouco também o que é o texto do Shakespeare, né? Porque tanto as cartas chilenas quanto o texto do Shakespeare, eles obedecem a uma lógica não só temporal, histórica, mas também de escrita, que é muito estranha para o nosso tempo, né? O universo do Shakespeare é muito marcado por autoridades, né, do teatro, ou disso que a gente chama da literatura, que eram emulados no texto dele, né? Então, por isso que a gente não pode fazer uma simples transposição dos valores nossos para os valores do Shakespeare, né? Aquele tempo lá do Shakespeare é radicalmente diferente do nosso. É um tempo, inclusive, que acredita em Deus, né? O nosso tempo é ateu. E ele do ponto de vista prático, né? O nosso tempo é ateu, né? Então, só isso já faz uma diferença radical, né? E o Shakespeare opera com conceitos aristotélicos da teoria das paixões. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui, mas isso também é um abismo que existe entre o nosso mundo e o dele. É bom a gente dizer também que há um estranhamento, há um distanciamento entre o Shakespeare daquele tempo, né, e esse que nós agora estamos relendo no século XXI. Eu gostaria de avançar em relação exatamente a essa a adaptação, né? O texto da peça até cita, tem dois monólogos que são extraídos diretamente da peça do Shakespeare. Então lá,
Estão perdidinhos ali. Quem conhece o texto vai reconhecer essa fala que está ali. Mas a maior parte do texto, 90% dele, é composto por desde falas de homens negros falando sobre a sua experiência, sobre os seus traumas. Há momentos, há 3 depoimentos que estão inseridos, estão embutidos ali, né? E que tentam dramatizar essa divisão a que as pessoas negras são submetidas, não é só no Brasil, né? Em toda a diáspora, na diáspora inteira. Há sempre, recorrente essa sensação de incômodo, que é digamos assim, o tom dessa peça. É uma peça incômoda. O nosso objetivo é que a pessoa que entrou não saia do mesmo jeito que da sessão, né? da peça, porque ela é incômoda pelas falas e, enfim, pela uma série de afetos, né? que são encenados, né? Então isso pode causar, eu espero que cause, né? Bastante incômodo. A pessoa tem que sair incomodada, né? da peça. E então, basicamente é isso, né? Não quero adiantar muitos detalhes para não dar spoiler, né? Mas de qualquer modo eu acho que o principal objetivo nosso ali, se a gente não atingiu, pelo menos a gente teve isso no horizonte o tempo inteiro, né? É um texto que provoca incômodo, e eu acho que é mais do que uma questão de empatia quando a gente fala, traz esses depoimentos, né, para a cena do sofrimento em relação à discriminação, ao preconceito, às vezes o preconceito introjetado, né? Mais do que isso, o mais interessante é provocar um afeto político muito raro no nosso tempo, que é a solidariedade. Eu acho que isso é muito importante, né? Se além do incômodo aquilo gerar alguma forma de solidariedade, né, ou de nos instigar para esse afeto político, né, eu também já me dou por satisfeito. Maravilha. Eu vou colocar um pouco das fotos para a gente poder falar um pouco, porque eu acho muito... que são 3 homens, 3 atores fazendo, né, a peça. E só uma coisa, você falou da questão do patos, né, das paixões, né, em relação ao Shakespeare, e você disse que há uma diferença entre o momento atual, né? Como é que você vê isso, essa visão? Hoje, porque me parece que hoje a gente tem o sufocamento do sujeito, entende? A gente, não sei se a minha... Queria entender um pouco mais isso, né? Porque me parece que existem as paixões, só que elas estão sufocadas num nível em que você trava tanto que aí você tem o fascismo, você tem pessoas que querem matar os outros, entendeu? Você tem... Eu não sei. Queria só ouvir um pouquinho disso, que achei bem interessante essa sua fala, Joacim. Travou. Travou? Voltou. Voltou. Pois é, Valéria, eu acho que o principal afeto no mundo contemporâneo é a indiferença. A lógica do neoliberalismo não é só uma forma de organização da economia, ela é uma forma de ser. E isso já está estudado, já tem bibliografia a respeito. O Christian Duncan já está produzindo muita coisa a respeito. Vladimir Safatli, é neles que eu estou me baseando para dizer isso, né? O neoliberalismo é uma forma de ser e é também uma forma de gestão do sofrimento. E nessa lógica, né, o afeto que é posto em circulação e que é alimentado o tempo inteiro é a indiferença. Por isso que eu acho que o incômodo, estrategicamente, ele é central nessa peça do Otelo, o outro. Ele dá uma balançada nas pessoas, né? E eu espero, eu também não tenho, felizmente como coautor, eu não tenho controle sobre o que as pessoas vão pensar. Que bom que é assim, né? Porque se não fosse assim, a gente não conseguiria sequer reler o Shakespeare, né?
É isso que caracteriza uma boa obra. Ela continua sendo lida e relida por muito tempo. Mas no nosso tempo, eu acho que o que é interessante primeiro, deslocar as pessoas dessa indiferença, né? E incomodá-las com isso, e de alguma maneira convocá-las para esse afeto político, que no meu entender, não só meu, mas de outras pessoas mais autorizadas, é o principal afeto político que cabe sobretudo a nós, ditos progressistas, ditos de esquerda, repor em circulação, que é exatamente a solidariedade, né? Espero que isso, de alguma maneira, atravesse também a experiência de quem for ver esse espetáculo. Assim, só mais uma coisa. Essa invenção do sujeito, tal como a gente pensa, né? Como a gente usa, né? A noção de indivíduo, isso também é uma invenção burguesa, né? Na verdade, nós não somos indivíduos, né? Nós somos divíduos, nós somos divididos, assim como o Otelo, por eus, inclusive, completamente contraditórios, que transitam por nós, né? E sobre os quais, inclusive, a gente não tem consciência. E isso é uma das coisas incômodas da peça, porque ela traz também aspectos que são repugnantes e que estão lá, né? Esse Otelo que está na peça Otelo, o outro, ele é meio delirante, né? Porque ele é atravessado por falas e por afetos que são, inclusive, contraditórios, que se opõem um ao outro, né? E sempre no mesmo sujeito, sempre na mesma pessoa, né? No mesmo indivíduo, né? Que está dividido por essas contradições. E contradições que são específicas de um homem negro numa sociedade branca, que o trata o tempo inteiro como estrangeiro. É uma boa metáfora do homem negro na sociedade brasileira, que é um Estado que se constrói como branco, ainda hoje. Está provado, não adianta o IBGE provar que o Brasil não é, nunca foi e nunca será um país branco. Nunca, nunca. A tendência, inclusive, até o final desse século, segundo os demógrafos, é que o Brasil seja 70% não branco até o final do século, né? Então, eu acho que tudo isso inclusive uma metáfora das contradições do próprio Brasil, né? Um país que se constrói, se apresenta, ainda hoje se pensa como um país branco, sendo que ele nunca foi. Mas, enfim, pano para manga. Não, é muito interessante isso que você está trazendo, porque eu acho que realmente a gente está num momento crucial, acho que de história, né? Porque essa vivência, essa coisa essa guerra mesmo está trazendo para a gente um pouco mais concretamente disso, quer dizer, determinadas pessoas que são vistas como, como é que fala, descartáveis, né? E pessoas que não são descartáveis. Então, quem é que julga isso, né? Então, a dor de uma mãe que perde um filho é a mesma dor, não importa a cor. Então, existe nós estamos aí num turbilhão aí de uma... Eu gostaria que fosse possível haver, talvez longo prazo, uma mudança de paradigma, né? Porque esse que nós chegamos até aqui, ele tá falido, né? Ele já foi. E até convido vocês também a conhecerem essa conversa que a gente tem sábado à tarde, que chama Revolução Molecular, porque a gente analisa sob o ponto de vista, a gente tem a Mônica Silva, que é uma esquizoanalista, né? E ela é conhecedora da obra do Félix Guattari, que escreveu junto com Gilles Deleuze, né? Escreveu o Anti-Édipo. A Mônica, inclusive, estudou com o Guattari, foi a orientanda dele, e ele analisa essas estruturas subjetivas, de subjetividades que são construídas e que constituem nós enquanto sujeitos. Então, essas contradições que você está falando, elas estão inseridas nesse sistema que a gente vai crescendo, entende? Quer dizer, eu como mulher, o Kenan como homem negro, você como homem branco, isso tudo aí está cheio de subjetividades aí, entende? Então, isso é
E a gente tende o senso comum quer ver a vida de uma maneira mais simples, né? Ou é branco, ou é preto, ou é azul, ou é rosa, ou é noite, ou é dia, sem contradições. Mas são as contradições que realmente mostram o quão é mais complexa e mais pulsante a vida, né? Porque se fosse só essa... Enfim, estou falando muito, desculpa. Ô, Valéria, sabe que ouvindo vocês dois agora, eu lembrei de uma coisa que o Fanon vai falar lá no Pele Negra, né, em Máscaras Brancas, sobre essa questão da contradição. Bom, ele está fazendo ali a análise, né, do que acontece, que essa experiência de você colocar o outro ser humano nesse lugar do outro, né, nesse lugar da negação, ele é o não eu. Ele falou que só existe um caminho para que esse que é colocado nesse lugar se torne sujeito, né, que é descer aos próprios infernos, entrar em contato com as próprias contradições e abraçá-las, né, para entender que aquele que te chama de outro também é um outro seu, que é só neste lugar onde a gente encara as próprias contradições, né, e não as minimiza, né, nem as infantiliza, mas abraça elas, que você se torna sujeito, que você se vê como humano, né? E o Brecht também vai falar, né, do teatro como um espaço onde as contradições devem ser deflagradas, né? Um espaço onde ele não é um espaço para as concessões, para as conciliações, é o espaço para que as contradições elas possam estar postas, para que a gente, como espectador, ao entrar em contato com essas contradições, possamos decidir o que fazer com relação a isso, né? Porque, de alguma forma, na vida, a gente é o tempo todo, como você bem disse, conduzido e treinado mesmo, né, a olhar as coisas de maneira muito dicotômica, né? O certo e o errado, o preto e o branco, né? Né? As coisas parece que são sempre só dois polos, né? É o céu ou o inferno. Exatamente, você não tem alternativa, né? Essa própria guerra mesmo. Você tem os que estão os vistos como corretos e os que não são. O Josi caiu, eu até estou mandando uma mensagem para ele. Ele está começando a voltar. Vai voltar aqui. Porque aí, assim, eu esperar ele voltar, voltou. Para a gente colocar as fotos. Deu certo aí, Josi? Deu certinho. Tá me ouvindo? Estamos ouvindo. A gente tem a Nossa Senhora da Internet, né, que de vez em quando ela não colabora muito. Eu vou colocar aqui as fotos. Deixa eu só olhar. Só que quando eu coloco, eu não consigo visualizar vocês. Então, só me digam se está aparecendo. Espera só um pouquinho. Já vai aparecer. Acho que apareceu aí para vocês, não apareceu? Apareceu agora. Muito bom. Sim. Então, eu vou rodando um pouco as fotos e queria que você comentasse, tá bom? Vocês comentassem um pouco. Aqui tá bom, você no centro aqui, né? Tô eu aí no centro, à direita da tela, né? A gente tem o Carlos Denigro, ele está de terno roxo, e à esquerda a gente tem o Jefferson Matias, de terno amarelo. Esses figurinos lindíssimos aí são da Silvana Marcondes, e o cenário que a gente vê, um pouquinho do cenário é do Julinho Docjar. Essas fotos elas foram feitas na nossa... A gente estreou no Centro Cultural São Paulo esse espetáculo, né? A gente está estreando novamente num novo espaço. Essas fotos foram feitas na nossa primeira, que foi uma curtíssima temporada. E aqui a gente vê uma mescla de elementos, né? Então você tem tênis, uma coisa moderna, calças coloridas, o terno, os colares aqui são colares, não é? São colares. Evocam uma coisa mais africana, não é isso? Exatamente. A gente tem esses colares, os adereços da Bru Famini, eles têm um trabalho, uma artesania feita aí com tecidos africanos. De alguma forma, eles
podem representar, não estou dizendo que é assim também, para também não tirar a liberdade do espectador de fazer as suas leituras, mas eles podem representar algo que ficou nesses homens de uma certa ancestralidade, de uma memória que está ali sendo carregada, né? Mesmo que seja em um detalhe, mas ela está ali de alguma forma. E esses figurinos, eles são inspirados num movimento chamado os New Dandies, New Dandies, que são um movimento de Gana, de homens, a população num determinado período, quando eles estavam sob o domínio francês, eles eram obrigados a se vestir de maneira como os europeus se vestiam, e aí, num determinado momento, surge esse movimento que começa a reler aquele vestuário e aquele figurino de um jeito ganês, né? Com as cores daquela cultura, com as texturas, os tecidos daquela cultura. Então, os figurinos também são inspirados nessa experiência que é o que é que eu faço com aquilo que me é imposto também, né? Tem isso aí. Maravilha, maravilha. Vou passando as fotos aqui. Por favor. Tá bom? E aí vão comentando. Por favor. Essa talvez seja uma das fotos que a gente tenha te enviado, onde a gente pode ver um pouquinho do trabalho de luz. A gente tem uma luz que é assinada pelo Wagner Pinto. Wagner Pinto, que enfim, é um dinossaurão aí do teatro, né? Aliás, tem várias pessoas na equipe, assim, que é um monte de gente que está há muito tempo aí fazendo teatro em São Paulo. O Julinho, que eu falei anteriormente, do cenário, a Silvana, então, sei lá, 30, 40 anos aí fazendo teatro. O Wagner também, que fez um trabalho lindíssimo. Você sabe que quando, na semana em que ele aconteceu a montagem de luz, um pouquinho antes da estreia da primeira temporada, quando o Wagner terminou o trabalho, porque a gente, para quem não sabe, né, os atores ficam ali à disposição nesse momento, então a gente nunca vê como é que está o espetáculo, né? Nunca vê como é que a luz está incidindo sobre os nossos corpos ou sobre o espaço, porque a gente está do lado de dentro. Mas a gente pôde fazer uma experiência muito legal, que é, uma vez desenhada a luz, estava tudo pronto, tudo afinado, a mesa estava já estava programada, sentamos eu e os outros atores, e a gente assistiu um espetáculo só pela perspectiva da luz, só vendo os movimentos da luz, assim, foi uma experiência muito legal. A gente pôde sentir e experienciar um pouco do que o público vê, né? Acho que foi a primeira vez, em quase 20 anos de carreira, que eu vi a luz de um espetáculo que eu estava fazendo, só que de fora, não de dentro. Maravilha. Aqui uma outra, essas arminhas aí, o que é esse momento? Só para a gente... Olha, esse é o momento, a gente vê tanto essa cena como a anterior, eles estão bem ali no primeiro terço da peça. Não posso dizer muito, porque senão... senão é spoiler, tá? Como é uma releitura, né, Valéria? Se a gente estivesse falando assim, a gente está fazendo a peça do Shakespeare tal qual ela foi escrita, bom, uma peça que foi feita no século XVII, gente, não existe spoiler, né? Não. Mas como é uma releitura, às vezes dá um detalhe assim, a gente pode tirar a possibilidade também do espectador de ler. Mas, poxa, a gente está falando sobre... dito tudo o que a gente disse até aqui, né, sobre o que é esse espetáculo, sobre a experiência do que é essa população no Brasil, é muito difícil, não impossível, mas é muito difícil não passar pela questão da violência, né? Tanto simbólica quanto física. Acho que essas armas em punho, elas também vão falar um pouco sobre isso. A gente passa por a questão da violência física e simbólica, ela atravessa a peça. Ela não é só isso, a peça, ela é muitas outras coisas, porque a experiência também nossa, da diáspora, também não é só uma experiência de dor, ela também tem outras nuances, mas acho que é impossível não falar, não passar por aí, né? Não ser atravessado por essas questões. Então, acho que essa é uma cena em que a gente passa um pouco sobre essa temática. Aí a gente tem o Jefferson Matias de novo e o Carlos. Essa é uma cena muito bonita, né? De
onde a gente tem dois homens pretos ali que são, de alguma forma, eles estão num confronto, mas também num acolhimento, numa cena que ela é incômoda também, como disse o Joaci anteriormente, mas nem por isso ela deixa de ter o seu humor. Acho que é bom dizer, né? Às vezes as pessoas ouvem um espetáculo que tem essas temáticas, né? As temáticas falando sobre as questões da negritude, a gente não se imagina podendo assistir um espetáculo desse e encontrar momentos de leveza, de beleza, ou mesmo momentos de relaxamento e de riso, né? Acho que essas são experiências que a gente tem nesse espetáculo também. Ele é um espetáculo tenso, ele é um espetáculo duro, brutal, às vezes, incômodo, como disse o Joaci, mas também há espaço para momentos de muita poesia, momentos de muita identificação e de riso também, de um certo tipo de riso, né? Não é um pastelão, mas há um certo tipo de riso do que é que a gente ri na peça. Bom, o Shakespeare fazia isso, né? Você tem cenas hilárias em No meio tragédias. da tragédia, exato, Tem exato. o porteiro do Macbeth, que acabou o assassinato do rei, e ele vai falar sobre o que a bebida causa no desempenho sexual, entendeu? Os coveiros no Hamlet, No né? Hamlet, sim. Que é outra cena muito engraçada. Então, o Shakespeare usava do artifício mesmo da comédia dentro de uma tragédia, né? As fotos E o estão muito riso é bonitas. ele é super importante também, né? Porque no sentido, primeiro é da gente pensar do que é que a gente está rindo, né? Rindo do que e com quem e contra quem. E também na tragédia, né? Até para, acho que o Shakespeare fazia uso dessa estratégia, até para que o espectador ele dê conta ali de lidar com todo o restante do conteúdo que está sendo tratado, abordado, né? Exatamente, exatamente. E as fotos que você estava elogiando é da Julieta Baquin, uma parceira de longa data, que disse sim para esse projeto antes mesmo de saber o que era. Quando a gente conversou, assim, tem algumas pessoas que são parceiros de trabalho há muito tempo, assim, né? E logo quando esse projeto começou a ser desenhado, eu conversei com Julieta e Julieta falou, não, eu digo sim. Eu falei, não, mas eu nem te falei ainda. Ela falou, não, mas é sim, pode contar comigo. E é muito importante, né? A gente faz teatro no Brasil, em São Paulo, que por mais privilégios que a gente tenha de fazer teatro aqui em São Paulo, por conta das políticas públicas todas, a solidariedade e a parceria de pessoas que caminham junto é muito importante para a gente fazer com que um projeto saia de uma ideia e se torne, né, real. Exatamente. Olha, essa foto é linda, achei muito bonita, muito expressiva, né? Muito interessante. Aqui. Deixa eu ver, eu estou sem meu óculos, então... Ah, sim, estamos aí em cenas da peça também. Em cenas da peça. E a plateia interage, como é que vocês sentem a interação com a plateia? Joaci, acho que o Joaci pode contar a experiência dele, né? Embora esse é o segundo texto para teatro que o Joaci escreve, é o primeiro que está sendo montado, e ele foi um espectador muito assíduo. Ele assistiu, né? Assim, ele já viu não sei quantas vezes e observou bastante a plateia, Joaci. No palco eu vi 11 vezes e também eu vi também a gravação umas 3 vezes, né? Então umas 14 com certeza. E a primeira coisa que eu notei, Valéria, foi que a maior parte do público é branca. Isso é uma coisa que me deixou intrigado. Aliás, me perguntaram, tem um amigo que mora em Curitiba, ele queria ver a peça, e ele me perguntou sobre a plateia. Perguntou, inclusive, se a plateia era hegemonicamente negra ou branca, né? E eu
ouso dizer que é alguma coisa entre 60% e 70% era branca, né? E veja, nós estávamos num teatro que é bastante acessível, que é o Centro Cultural São Paulo, que fica ao lado da Estação Vergueira do metrô. Para quem não mora em São Paulo, é bem acessível. É literalmente do lado, você não precisa nem atravessar a rua, né? A estação é quase que dentro do teatro, então, e é gratuito. Tem uma saída que entra dentro ali, que entra já praticamente dentro. Exatamente. E, então, a primeira coisa que eu notei é um público hegemonicamente branco, jovem, isso me chamou a atenção também. É um público muito jovem. Essa peça tem um apelo, que eu não sei explicar qual é, aí os atores e os encenadores é que vão me dizer, né? Tem um apelo para os jovens, toca os jovens. E eu suponho também que é por uma questão muito premente, né? A questão da raça ou do racismo aqui no Brasil, né? Ela saiu do armário, né? Ela esteve no armário durante mais ou menos aí uns 400 anos e ela saiu com tudo do armário, né? E aí eu acho que isso pode ser um fator, né? Outro fator para atrair o público, que me pareceu relativamente grande para uma peça desse tipo, né? É o fato de ser Shakespeare. Shakespeare é um nome que, mesmo que as pessoas nunca tenham lido, nunca tenham visto nada dele, é um nome que ele está aí, né? Ele é um ícone, né? Então, o fato de ser uma peça inspirada, né? O que relê a obra do Shakespeare, acho que é um dos motivos para mobilizar a plateia. E por último, já que eu tive em todas as sessões noturnas até agora da peça, né, um silêncio muito qualificado. Eu percebo que é uma coisa preciosíssima. A commodity mais cara do século XXI é a atenção, né? E nós conseguimos esse privilégio de captar a atenção do público durante a peça. Uma coisa que me chamou muita atenção foi um silêncio qualificado. As pessoas, em média, né, as peças, as sessões eram acompanhadas com muita atenção, mas também com muita tensão pelo público, sabe? Você sabe que até aqui... Oh, perdão. Pode falar. Não, é que eu tenho um delayzinho aqui e até eu clicar no microfone, que eu estou com um gato no cio, ele está fazendo uma bagunça aqui. Eles não fazem ideia. Teve uma hora que eu tive que abrir uma porta aqui, estava derrubando. Vai lá. Você sabe que nessa primeira temporada do espetáculo, e a gente vai repetir também na reestreia da peça no Teatro Cacilda Becker, a gente teve muitos grupos de adolescentes, de estudantes, né? E foi uma experiência muito legal. De alguma forma, eu pessoalmente desconfiava do potencial de diálogo com um público mais jovem, né? A peça ela não foi pensada originalmente para ser especificamente para jovens, assim. Mas eu desconfiava desse potencial por conta, como você falou, da temática, né, da contundência com que determinados assuntos são tratados ali. Acho também que o Miguel Rocha, que é a pessoa que assina a direção do espetáculo, ele tem uma pegada na direção dele que acho que ela tem um apelo, assim, né, para os jovens, assim, é uma direção vigorosa. O Miguel, ele flerta com a dança, o teatro dele flerta com a dança, então os atores dos espetáculos do Miguel são atores que são não só encorajados, mas assim desafiados a ter uma disposição física que não é comum no teatro, assim, né? Porque não é um teatro realista, naturalista, e acho que tudo isso fascina, né? De alguma forma a plateia que está muito acostumado com o tipo de interpretação que é a que a gente vê na tela, né? Pelas telas da televisão, ou do celular, do computador, nos streamings e tudo mais. Então, acho que a direção do Miguel, acho que ela convida também essa plateia de alguma forma, né?
Obviamente que muita gente adulta de várias idades e a gente teve e também espera ter na próxima temporada. Mas acho que esses fatores também podem explicar um pouco, sabe? Um pouco a reação e o modo como o público vem recebendo esse espetáculo. Eu acho que à medida que o tempo passa e a gente vai tendo novas gerações, as interações elas vão ampliando, né? E as possibilidades de leitura, né, elas vão ampliando. E o Shakespeare, ele né, como diz a Marjorie Garber, né, pesquisadora de Shakespeare, ela fala cada época cria seu próprio Shakespeare, né? Então, essas releituras elas são realmente muito pertinentes, Bonito, né? Isso é muito legal, isso é muito legal. Porque realmente ele propicia camadas, ele já é rico nas possibilidades e ele dialoga com a nossa sociedade. Nós estamos falando de uma peça de 400 e tanto, 500 anos atrás, e ela está falando de nós, né? Exatamente. Então, eu acho que esse diálogo é grande. A gente fez uma vez no Revelando Shakespeare uma conversa, chamava Shakespeare, Otelo e Representatividade. A gente fez com 2 atores, o Samuel de Assis, que chegou a fazer um Otelo, e o Arce Correia, que é um grande ator de teatro, também formado pela Escola de Arte Dramática, que ambos são atores negros, e a gente falou muito, quer dizer, não era sobre um espetáculo, uma montagem, era sobre a questão mesmo dessa visão desse sujeito negro e as suas condições dentro dessa realidade aí da história. Mas e o que você traz aí, quer dizer, essa releitura que vocês fazem, ela realmente passa por essa visão mais ampla social, né? E por uma discussão brasileira também, né? Bastante, né? Brasileira, Kenan, é isso? Bastante. Valéria, você sabe que eu lembro que lembrei agora que lá no começo da nossa conversa você falou um pouquinho sobre o Iago, né? Porque o Iago na peça original do Shakespeare, ele é a grande figura, assim, né? O grande personagem, né? Todo o deslocamento que a peça vai tendo, né? A peça anda para frente porque Iago está ali, né? Puxando e fazendo as coisas acontecerem, né? Os acontecimentos se dão em Iago, né? E nessa nossa releitura, né? A gente fez uma escolha que a gente está olhando a peça do Shakespeare pela perspectiva do Otelo, né? O Iago ele não está fisicamente ali no espetáculo, mas ele funciona como uma espécie de estrutura de pensamento que está o tempo todo aqui, né? Como ele faz na peça do Shakespeare, né? Que ele fica o tempo todo ali no ouvido do Otelo, falando a Desdémona, olha, a Desdémona fez isso, a Desdémona fez aquilo, ela tá te traindo, ela não te ama, nanana, lançando o veneno no ouvido do Otelo para que ele, insuflando ali o ciúme, né, o ciúme da amada. Aqui na nossa peça, o Iago, ele tá como essa estrutura de pensamento sobre a qual a gente vem falando desde o começo, que fica falando no nosso ouvido, né, na nossa mente, né, e ditando o nosso comportamento, o modo como a gente tem que se comportar, como é que a gente tem que pensar, o modo como a gente se enxerga, o modo como, né, essa voz interna. Achei que isso é algo assim, como é que a gente foi entendendo o Shakespeare e entendendo como é que a gente podia fazer essa releitura também. Agora, tem uma coisa, né, a gente não passa pano para o Otelo, né? O Otelo, na peça original, ele é um cara que está com as mãos sujas de sangue, né? Ele mata a Desdémona, né? Como eu falei anteriormente, enfim, gente, uma peça do século XVII, não tem spoiler, né? Ele mata a sua esposa no final da peça por ciúmes, né? Por ele acreditar que ela o havia traído quando não. Então a gente começa o nosso espetáculo com esse dado. O Otelo, ele é alguém que está com as mãos sujas de sangue. A gente, em nenhum momento também a peça, por mais que a gente tenha esse recorte sobre a experiência preta, a gente não tem, em nenhum momento isso é justificado. Mas, de alguma forma,
a gente olhar mais amplamente sobre o que é essa experiência também desse homem preto vivendo numa sociedade branca, que é o que é a experiência de Otelo, também a gente pode pensar como é que um criminoso de um determinado grupo social ele é forjado. Porque historicamente, né, socialmente também tem isso, né? Determinados grupos eles são lançados a uma certa marginalidade, a um certo tipo de experiência que faz com que eles, entre muitas aspas, escolham um caminho que é o caminho que não é da lei, né? Que é o caminho do crime e tal. Não é justificado, obviamente, mas partindo de uma análise sociológica, assim, a gente compreende as estruturas que operam para que determinados sujeitos se tornem determinadas coisas, né? Muito bom. Olha, quero muito assistir o espetáculo, que realmente eu acredito que vai ser muito, muito legal. Vou deixar o link aqui com todos. Vou deixar o link da peça, as informações do serviço. Então, todo mundo que quiser assistir, baixa aqui na legenda do vídeo, que eu vou deixar todas as informações. Também vou deixar aqui o link desse vídeo que eu falei, que eu acho legal, pode complementar aí o pensamento. E faço o convite aí no ar aí para vocês irem lá no Revelando, quando puder, falar com a gente lá, aprofundar aí outras questões para a gente tratar do Shakespeare. E as palavras finais de vocês aí sobre o espetáculo, quer dizer, vocês estão na segunda temporada, é isso? E vão viajar. Aqui tem gente do Brasil inteiro. O povo sempre quer que o povo chegue com a peça nas variadas cidades, né? Quais são os planos de vocês aí? A gente chama de segunda temporada apenas por uma questão técnica, assim, né? Na verdade, acho que vale também dizer que esse projeto ele foi possível porque ele foi contemplado pelo Programa de Ação Cultural do Governo do Estado de São Paulo. Então, a gente ainda, essa segunda temporada, ela ainda é parte dessa grande temporada que é desse espetáculo que a gente, desse edital que a gente foi contemplado, né? Do PROAC. A gente faz essa temporada agora em novembro, no mês da Consciência Negra, que aí eu posso dizer dar o serviço da peça logo depois da fala do Joaci, mas dizer que sim, a gente tem muita vontade de viajar, a gente entende que esse é um espetáculo que todo mundo merece ver, Seria lindo poder viajar por todo o país. Então, você que está aí em outros estados, fora do estado de São Paulo, e tiver interesse, pode entrar em contato com a gente. E a gente vai ter o prazer de poder apresentar o projeto e de levar o Otelo, o Outro, pelo país todo. Esse é o desejo. Sempre esse é o desejo, né, Valéria? A gente fazer uma peça por muito, muito tempo. É isso, para que as pessoas vejam. Eu falei com uma diretora, Suzana Ribeiro, a semana retrasada, e ela falou assim: eu estou emanando desejos de poder viajar. Porque uma coisa que eu já trouxe aqui, eu cheguei a fazer 15 lives sobre políticas públicas de cultura. Fiz uma recente agora dos problemas aí da questão da Lei Paulo Gustavo e as questões aqui no estado de São Paulo, entendeu? E o quanto ela também, os critérios foram excludentes para a maior parte das produções. Então, assim, a gente procura explicar para o nosso público a necessidade que a gente precisa hoje em dia de editais, de políticas públicas, porque você não consegue mais viver de teatro como se vivia há 30 anos atrás, em que você vivia de bilheteria. Isso não existe há muito tempo, entendeu? Então, é importante que as pessoas entendam que tudo custa muito. Então, se tiver algum produtor, alguém em outras cidades aí que quiser levar a peça, entre em contato que eles vão e dá um jeitinho aí que tudo dê certo, não é isso? Vai lá, Joaci. Minhas últimas palavras é de convite para que as pessoas se entreguem a essa experiência do teatro. Tem um pensador contemporâneo que diz que enquanto houver fila para o teatro, há esperança, porque as pessoas que estão na fila do teatro estão sujeitas ou elas estão abertas à experiência de imaginar um mundo que, por enquanto, não é possível.
E não há nada mais radical no mundo contemporâneo do que imaginar o impossível. E o teatro ainda é um lugar privilegiado para essa experiência. Então, para quem estiver aberto para o impossível, por favor, venham ver a gente. Obrigado. Maravilha, maravilha. A gente fica em cartaz no Teatro Cacilda Becker, aqui em São Paulo, de 2 a 17 de novembro de 2023, agora, quintas e sextas, às 21 horas. A gente também vai ter apresentações à tarde, nos dias 9, 10, 16 e 17, às 15 horas. Nesses 4 dias a gente faz sessão dupla. Então, de 2 a 17 de novembro, às 15 e às 21 horas, no Teatro Cacilda Becker. Maravilha! Tudo vai estar aqui na legenda. Ótimo. Então, um beijo grande para todo mundo. Obrigada, Joci. Obrigada, Kenan. Vocês foram ótimos. Acho que a conversa foi muito legal. E espero vê-los pessoalmente quando puder assistir o espetáculo, que tenho certeza que será maravilhoso. Pessoal, dedo no like, nos ajudem a compartilhar essa live para o maior número de pessoas, para que a gente possa levar esse papo tão bom sobre cultura, sobre Otelo, sobre Shakespeare, sobre o Brasil, tantas reflexões aqui que fizemos. Obrigada, pessoal. Um beijo grande. Tchau, tchau.